E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão nesses tempos pandêmicos? Eu sei que tem sido cada vez mais difícil por conta do tempo que a gente passa em casa, mas se é necessário que para a saúde, né, de todo mundo, que a gente possa preservar vidas, é muito importante que a gente cumpra essa quarentena, né, certinho em casa. E eu realmente espero que vocês estejam bem. Nós temos dias difíceis, dias bons, mas isso faz parte de viver, de estar vivo, né? O segredo é continuar respirando. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho com mais uma videoaula. Bom, na videoaula de hoje eu quero conversar com vocês sobre a Revolução de 1930, né? Nós já temos aqui, né, já abordamos o processo da Primeira República, né, de uma forma até bem extensa, né? Nós conversamos sobre sociedade, conversamos sobre política, conversamos sobre economia, sobre alguns movimentos sociais importantes que nós tivemos na Primeira República. E dessa vez nós vamos estudar um pouco, né, obviamente, do processo que levou ao fim da chamada Primeira República, né? E início da chamada Era Vargas, ok? Esse processo ficou conhecido como Revolução de 1930, ainda que o termo revolução não seja o ideal e a gente vai ver o porquê. Bom, senta aí, se prepara, separa aquele lanchinho, vem comigo. Vou colocar aqui na tela pra gente. Bom, aí está o nosso slide, tá? Da Revolução de 1930. Só para a gente se familiarizar, tá? Com algumas personagens históricas, né? Tá, do processo. Nós temos aí já nessa abertura, né? Nessa imagem, a figura proeminente da chamada Revolução de 1930, que é a figura de Getúlio Vargas, que vai governar, vai ser o homem que mais passou, né, o político que mais ficou à frente do poder do Brasil no período republicano, né? Ele só é superado, na verdade, à frente do poder executivo no Brasil por uma pessoa, né, que foi Dom Pedro II, mas aí se tratava de uma monarquia e não de um período republicano. Getúlio Vargas vai ficar no poder de 1930 a 1945, depois de 51 até 1954, quando acontece o suicídio dele. Bom, a Revolução de 1930 ela já é um assunto que eu gosto muito de tratar, porque ela já começa de uma forma polêmica, né? E por que polêmica? Por conta desse termo revolução. Tá? Vamos lá. Bom, qual é a polêmica em torno do termo revolução? Normalmente, a gente já tem uma polêmica ao definir o termo revolução. O que seria de fato uma revolução? Eu não vou tratar dessa polêmica aqui porque eu não a acho interessante e, para mim, ela é bem consolidada numa determinada perspectiva que é o que eu vou apresentar para vocês. Tá? Mas basta eu dizer para vocês que quando algumas pessoas dizem que acham que não é uma revolução, seria o que então, professor? Um golpe. Tá? O golpe de 1930. Eu penso que foi um golpe, tá? Já estabelecendo aqui aquilo que eu penso, né? Para mim foi um golpe que, no máximo, catalisou algumas mudanças que já estavam acontecendo dentro da sociedade e, ao mesmo tempo, preservou algumas estruturas sociais, tá? Isso, na verdade, essa minha opinião, ela não vem somente de um historiador e nem vem somente de uma versão sobre o que foi 1930. Tá? Vem mais de uma interpretação, uma construção minha, que estudando sobre o tema, eu cheguei a este determinado ponto. Não é algo inovador. Tá? Na verdade, eu não estou inventando a roda. Todos esses fatores já foram postos por outros historiadores que são especializados nessa área. Tá? Qual é a questão em torno do termo revolução? Por que não foi uma revolução? Porque nós não tivemos uma revolução em 1930. Hoje nós temos um filósofo político que ele é uma figura importante, né, para a definição de termos que são básicos, que estão no nosso dia,
dia a dia. Muitas das vezes a gente se confunde e ele procura... eu gosto muito dele porque ele procura simplificar isso. Inclusive ele tem um dicionário, né? É um dicionário de história, um dicionário de política, onde ele define termos como esquerda, direita, revolução, golpe de Estado, revolta, por aí vai, né? Que é o Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, de forma sintetizada, por que sintetizada? Porque nesse livro, Dicionário de Política, ele reserva mais de 5 páginas só para falar sobre o que seria uma revolução, causas, enfim. De forma sintetizada, eu peguei um trecho de como ele define revolução. É a tentativa, acompanhada do uso da violência, de derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir, a fim de, e aí aqui é a parte importante, efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico constitucional e na esfera socioeconômica. Bom, o processo que vai ser iniciado com a chamada Revolução de 1930, ela é um processo que vai fazer mudanças, né? A gente pode até colocar mudanças profundas nas relações políticas, de certa forma. Sim. No ordenamento jurídico e constitucional, também vai fazer algumas mudanças. Na esfera socioeconômica, nada. Tá? Então, se a gente for pensar que a Revolução de 1930, né, esse processo, e eu vou dizer já já porque eu não me importo de chamar de revolução, apesar de não considerar uma revolução, tá? Ele realizou algumas mudanças nas relações políticas e no ordenamento jurídico constitucional, mas ele fez algumas, não foram mudanças profundas, tá? Na sua maioria. Na esfera socioeconômica ele manteve. Você não passou a ter, por exemplo, o Brasil não passou a ser um país socialista, por exemplo. O país ele continuou sendo um país rural, predominantemente agrário, né? Se eu não me engano, me falha a memória, eu posso estar enganado, se eu não me engano, o Brasil só deixa de ser um país rural na década de 60 para 70, tá? Então, assim, não houve uma mudança profunda na esfera socioeconômica, então a gente pode descartar. Do ponto de vista jurídico, constitucional, nós vamos ter uma nova Constituição, nós vamos ter novas leis, as leis trabalhistas, elas são fundamentais, tá? Mas algumas leis trabalhistas, inclusive, já existiam, não eram cumpridas, né? E não tinha uma ênfase do governo, né? Principalmente do parte do governo federal, de que elas tivessem que ser cumpridas, mas algumas já existiam. Então, assim, a Revolução de 1930, ela não faz uma mudança profunda, tá? Ela faz mudanças, algumas mudanças, inclusive, já estavam caminhando, tá? Mas não profundas. Que eu acho que é a questão ali, né? Que é o principal. É você mudar um sistema, ok? Por isso eu gosto até dessa charge, porque ela coloca ali o Getúlio puxando a cadeira do Júlio Prestes, mas repare que é uma charge que não denota nenhuma mudança profunda, né? Denota um golpe, né? Quando você puxa uma cadeira, você está dando um golpe, né, numa pessoa. Por que eu chamo de Revolução de 1930, apesar de não considerar uma revolução? Eu sei que é um paradoxo, mas é porque o nome ficou, tá? Se eu falar movimento de 1930, o processo de 1930 está correto, e eu procuro até me ater mais a esses termos, mas como na historiografia ficou marcado essa nomenclatura, a gente utiliza, tá? Sem nenhum tipo de pudor, tá? Mas muito ciente de que não foi uma revolução, foi um golpe que levou sim a mudanças significativas na sociedade, mas que não modificou a estrutura da sociedade, ok? Bom, obviamente que isso é uma perspectiva até um pouco marxista da minha parte. Bom, então o que leva, né, a Revolução de 1930? A gente tem os apontamentos mais, como eu posso dizer, pontuais, mais factuais, e nós temos a interpretação mais teórica. E na interpretação teórica, para variar, nós também temos debates, né? Mas é mais um debate sobre o que foi a Primeira República, e que a gente já tem videoaula aí falando sobre a qualidade do que foi a Primeira República, tá? Na videoaula em que a gente fala sobre política na Primeira República, vocês podem perceber, eu já adiantei boa parte dessa discussão, se não ela toda, mas eu vou somente rememorar. Qual é o debate aqui?
houve uma crise no pacto oligárquico ou uma crise da política do café com leite, né? E aí aqui é sobre a própria existência, né, da política do café com leite, né? Havia, como eu já disse na videoaula sobre política, havia sim, não se trata de tirar a proeminência, a importância que os estados de Minas Gerais e São Paulo tinham na Primeira República. Eles eram fundamentais, continham oligarquias daquilo que a gente chama de primeira grandeza, suas vozes eram mais fortes no cenário político, junto com até o Rio Grande do Sul, tá? Mas não é como se eles governassem ao seu bel prazer. Havia acordo com todas as oligarquias, né, com a maior parte das oligarquias no Brasil, para que Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo norteassem a política do país. Tá? Então, havia nesse sentido, havia uma importância, uma proeminência de São Paulo e Minas Gerais. No entanto, havia um pacto oligárquico. As outras oligarquias, elas também abraçavam essa ideia ou entravam em acordo com essas oligarquias. Não era São Paulo e Minas Gerais simplesmente a seu bel prazer dizendo como iria funcionar, pronto e acabou. Né? Porque dá uma sensação de um certo autoritarismo no sentido da negociação, né, política. E não era. Havia uma negociação, tá? Que, obviamente, quando se sentavam as diferentes oligarquias dos diferentes estados, né, São Paulo e Minas Gerais se sobressaíam pelas suas condições econômicas e de possibilidade de manejo de voto eleitoral. Mas não significa que eles simplesmente faziam a seu bel prazer. Nesse sentido, eu já estou pontuando. Né? Para mim, havia um pacto oligárquico, não uma política do café com leite. Essa teoria, também óbvio, não é minha, né? Não sou especialista nisso. Ela vem de uma historiadora, né? Que eu já pontuei o livro dela aqui com vocês, que é o Teatro das Oligarquias, da historiadora Cláudia Viscardi, uma excelente historiadora. Ali é o presidente Washington Luiz, que foi deposto, tá? Com a Revolução de 1930. Bom, o que leva ao movimento de 1930 sem ser a questão política, né? A questão política eu já mencionei, tá? Até ali eu coloquei no slide de novo só para ficar bem fixado, né? Que houve uma quebra no pacto das oligarquias, ou seja, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, as oligarquias principais não vão se entender sobre quem deveria ocupar, a partir de 1930, a cadeira presidencial, quem iria suceder o presidente Washington Luiz. E houve uma quebra no pacto oligárquico. Esse é um ponto. É o único? Não. Eu não gosto de tratar somente sobre esse viés político, ainda que a gente tenha trabalhos que tratem somente sobre o viés político. Mas eu penso que a Revolução de 1930 ela vem também por parte de mudanças sociais que o velho, né, já ia cair eu na armadilha do Getúlio Vargas, mas que a Primeira República não estavam dando mais conta, né, como as lutas trabalhistas, reivindicando melhores condições de trabalho. Havia, como eu já disse, já havia algumas leis trabalhistas, algumas pontuais, algumas de Estado, mas que os patrões não respeitavam. Né? E essas lutas trabalhistas elas já estavam avançadas, então elas pressionavam cada vez mais a sociedade da Primeira República, que não conseguia corresponder à altura dessas demandas. Né? Uma questão, o sufrágio feminino, né? As mulheres lutando, né? Pela possibilidade de votar, mas que é algo simbólico. Mas as mulheres estão lutando pela participação maior na sociedade também. É óbvio que isso não vai acontecer a partir de 1930, ainda que o sufrágio venha, né, com o governo que vai se instaurar em 1930, né, as mulheres não vão estar totalmente inseridas no mercado de trabalho, enfim, não vão estar numa situação de igualdade com o homem, mas elas vão dar um passo, né, com o movimento de 1930. E, por fim, tão importante quanto, vai ocorrer uma politização das Forças Armadas, principalmente através do movimento chamado tenentismo, né? O tenentismo é um movimento que surge dentro das Forças Armadas, principalmente de baixos oficiais. Não significa que não haviam oficiais de patentes altas que aderiam, eram adeptos do movimento, tá? Mas eles eram poucos.
não é à toa que o nome se chama tenentismo, ok? E havia os tenentes militares, obviamente, que normalmente eram as proeminências, né, os mais famosos, mas havia também os tenentes civis, ok? Como Oswaldo de Aranha, Pedro Ernesto, eram tenentes civis que também eram importantes no movimento e é válido lembrá-los, né, de que nem todo tenentismo que representa uma ideia, né, de salvação do Brasil, de recuperação, de acabar com aquele sistema da Primeira República que eles chamavam de Velha República, né? Defasado, que não dava voz ao povo, era contra a corrupção, era contra as fraudes eleitorais. Todas essas reivindicações, essas reclamações estavam dentro do tenentismo e vão ganhar força principalmente dentro das forças. As Forças Armadas, elas vêm porque o tenentismo nas Forças Armadas ele funciona a partir da ideia de uma corporação que acredita que é capaz de salvar, né? Eles acreditavam que poderiam salvar o Brasil de todas essas questões, essas coisas ruins, né? Fraude, corrupção, né? A forma egoísta de governar. Eles vão dizer, olha, cada governador governa para si, são os oligarcas que só pensam no seu próprio umbigo, a política nacional é resolvida no local. E aí eles pensavam, ora, o exército era uma instituição nacional, o exército não estava só no Rio, não era um exército só do Rio, um exército só da Bahia, não, o exército ele é uma instituição nacional, né? E aí vem com essa ideia de salvar a nação, tá? Então o tenentismo tinha essas características e vai transbordar, né, para os meios civis, tanto é que a gente vai ter os tenentes civis. Ali na imagem vocês podem ver, tá? Vocês podem visualizar o primeiro movimento, né, simbólico, o grande primeiro movimento simbólico do tenentismo, que é a revolta dos 18 do Forte Copacabana, né? Eu não coloquei na legenda, mas isso daí é uma foto histórica, né? Em que eles estão marchando e da revolta dos 18 do Forte só sobreviveram 3, tá? Que é o Eduardo Gomes, o Luiz Carlos Prestes e um civil. E vocês vão me perdoar que eu esqueci o nome dele, tá? Eu estou falando de valorização dos civis dentro do tenentismo, esqueço o nome eu acho que é o Siqueira, né? O Siqueira Campos, se eu não me engano, que tem inclusive uma história muito engraçada, porque eles estavam no forte, né? E aí eles planejavam um movimento muito maior, não conseguiram, e mesmo assim eles não deram para trás. E aí, se eu não me engano, foi o Siqueira Campos, ele fala, vamos manter aqui e a gente sabe que vai morrer, né? E ele tinha uma amante, né? Ele tinha esposa e tinha uma amante. E ele escreve, né? Escreve, né, uma mensagem, né? Para amante ou para esposa, não me lembro direito da história. E no final das contas, ele revela isso, manda, né? Deixa lá e ele sobrevive, né? Nem quero imaginar os problemas domésticos que ele teve em casa. Bom, como foi a Revolução de 1930? Né? Primeiro, a gente vai ter o processo eleitoral, né? Em 1930 a gente tem as eleições, ok? Aquela quebra, né, no pacto, na política. E aí eu vou ter Minas Gerais e Rio Grande do Sul para um lado, São Paulo para outro lado. Quando eu falo Rio Grande do Sul e Minas Gerais para um lado e São Paulo para o outro, eu não estou dizendo que é somente essas oligarquias participaram, né? Repare como é até um problema, mas atrás do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Rio Grande do Sul e Minas Gerais tinham o apoio da oligarquia da Paraíba, por exemplo. Tá? Então, essas oligarquias, cada estado, cada oligarquia de um estado caminhou para um desses dois lados. Alguns ficaram com São Paulo, outros foram para Minas e Rio Grande do Sul. A campanha, tá, de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ela foi capitaneada pela formação política conhecida como Aliança Liberal, tá? Que foi eles fizeram uma campanha
bem empolgante para a época, né? As pessoas falam dos comícios, né? Dos chamados meetings na época, né? Que eram encontros políticos, onde se discursava, onde se falava da propaganda da campanha, né? Do projeto, né, de campanha, de governo, perdão, e as pessoas falam que foi uma campanha bem empolgante para a época. A eleição em si ela vai ser entre Getúlio Vargas e o Júlio Prestes, representando a oligarquia de São Paulo, né? Quem estava no poder era o presidente Washington Luiz. Bom, Getúlio Vargas vai perder, né? E Júlio Prestes ganha. E aí, até aí, Getúlio Vargas é sempre um cara muito calmo, né, muito paciente. Assim que perde-se, né, por conta das fraudes, inclusive, né, que haviam no pleito eleitoral, alguns tenentes, né, alguns políticos ao lado de Getúlio Vargas já queriam conspirar para fazer o golpe, evitar a posse de Júlio Prestes ou tomar o poder, porque eles perceberam que dentro daquele sistema eles não conseguiriam chegar ao poder, porque sempre teria fraude nas eleições. Bom, Getúlio Vargas não quis, né, naquele momento, no momento inicial, ele achava que ainda não era a hora, e aí a gente vai ter aquela pitada dramática, como é de comum no cenário político brasileiro. João Pessoa, que era candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, e que era um político da Paraíba, vai morrer, vai ser assassinado na Paraíba por questões pessoais, tá? Não tinha nada a ver com a questão política, mas a morte dele vai ser utilizada como algo político. Aí vão dizer, olha, tá vendo aí? Isso foi a mando desse grupo político, né? Vão utilizar a morte dele de forma política, mesmo que ela não tenha sido, né? E a partir daí ganha fôlego essa ideia de conspirar para um golpe, né? E aí Getúlio Vargas decide participar do movimento, tá? O golpe se iniciou em 3 de outubro, Getúlio Vargas sai do Rio Grande do Sul, no chamado Trem da Vitória, e antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, uma junta militar chega para o Washington Luiz e fala, Washington, olha, já era, não dá, é melhor você sair antes que a gente tenha uma guerra fratricida, porque Getúlio Vargas, óbvio, havia uma resistência, mas a primeira grande resistência estava prevista para ocorrer em São Paulo, né? Obviamente, porque São Paulo era o estado, né, do Júlio Prestes, o estado do atual presidente naquela época, né, o Washington Luiz. Inclusive, se prevê uma grande batalha na chamada Batalha de Tararé, né? Só que ela não aconteceu. Mesmo assim, a chamada de Batalha de Tararé é a batalha que não ocorreu, porque a junta militar, depois do Washington Luiz, antes de que grandes conflitos ocorressem. Repare que eu disse grandes conflitos. Isso significa dizer que sim, 1930 teve conflitos pontuais, pessoas morreram nesses conflitos, tá? Mas não foi uma guerra de grandes proporções, ok? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem lá nas redes sociais. Um abraço, fiquem em paz.